Livro de Esther, nós vamos ler dois trechos. Um que está no capítulo 1, do verso 10 ao verso 13, e outro que está no capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. Esther, capítulo 1, do verso 10 ao verso 13, e depois o capítulo 7, do 1 ao 4. Você achou aí? A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 10 do capítulo 1, ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bisa, Arbona, Bigta, Abgata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Agora no capítulo 7, do verso 1 ao 4, diz assim: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino? Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dá-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Amém. Pai, nós lemos a tua palavra e agora queremos aprender dela, queremos trazer princípios para a nossa vida, para corrigir nosso comportamento, para praticar aquilo que vamos ouvir, porque é isso que traz edificação, é isso que nos fortalece, é a prática da tua palavra, e que nós possamos essa noite receber do Espírito Santo aquilo que ele quer ministrar ao nosso coração. Nosso interesse aqui não é ouvir os homens com suas filosofias, com suas doutrinas humanas, mas sim a palavra de Deus, aquela que procede do Senhor, que é verdade e que é poderosa para mudar a nossa vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia, e pedindo que o Senhor possa ungir-me com o teu Espírito, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, lemos aqui dois textos que falam de duas mulheres no mesmo livro, num contexto completamente diferente. Aqui no capítulo 1, um episódio na vida da rainha Vasti, e depois no capítulo 7, um episódio na vida da nova rainha, a rainha Esther. E essas duas mulheres têm diante delas um desafio, têm diante delas um enfrentamento e tomam atitudes completamente diferentes. A primeira personagem que a gente viu aqui é a rainha Vasti, esposa do rei Assuero, que segundo os historiadores seria o nome hebraico do rei persa Xerxes. Então, esse homem poderoso, rei da Pérsia, tem uma esposa chamada Vasti. É um homem que teve muitos bens, muito poder, e no momento está casado com essa mulher. O nome Vasti tem um significado também, na Bíblia tem sempre algo relativo ao significado do nome do seu personagem. E Vasti significa amada, desejada. Esse era o nome da sua esposa. Só que ela, no episódio que a gente leu aqui no capítulo 1, se recusa
a obedecer uma ordem do rei, uma ordem do seu marido. Ela se recusa a comparecer ao banquete que era dado ali pelo seu marido e acaba, como consequência, sendo deposta do seu posto de rainha. Ela deixa de ser rainha, assim o rei aplica a ela essa punição. E logo depois a gente lê um texto de Ester, uma mulher judia, mas envolvida ali no reino da Pérsia. Uma mulher que pertencia ao povo de Deus e por estar naquele reino, como fizeram também com Sadraque, Mesaque, Abednego, né, como tentaram fazer com Daniel, seu nome foi mudado. O nome hebraico seria Adassa, significa uma planta, foi mudado para Ester. Ester no persa significa estrela. Esse é o nome que foi dado a ela. E ela vai assumir depois o reinado no lugar de Vasti e acaba, por consequência, salvando o povo judeu que estava dominado naquele reino e que estava com uma ordem de destruição, de aniquilação, e ela então consegue reverter essa situação e o povo judeu é salvo por causa dela. E a gente leu lá um trechinho do texto onde essa história é contada. E o que a gente tem para aprender com essas pessoas, com esses personagens, mas principalmente com o comportamento? Porque essas duas mulheres têm um comportamento completamente diferente, embora estejam no momento na mesma posição. As duas eram rainhas quando tomaram a decisão de fazer alguma coisa. Quando fizeram alguma coisa, as duas eram rainhas. Mas o comportamento é bem diferente. As duas vão enfrentar o rei Assuero, o rei Xerxes. As duas vão, de alguma maneira, enfrentá-lo numa situação. Vasti enfrenta Assuero com desobediência, com arrogância, com oposição. Ela levanta o rosto e o enfrenta dessa maneira. Já Ester, nós vamos ver em outros textos também, que enfrenta o mesmo rei, o mesmo homem, mas agora o enfrenta com sabedoria, o enfrenta com uma estratégia completamente diferente de Vasti. Então o que nós temos aqui é uma oposição entre a arrogância e a sabedoria. E qual é o melhor caminho para nós? Então, para isso, vamos olhar um pouquinho para a história do que está escrito aqui. Olhando para a história de Vasti e de Xerxes, a gente lê o capítulo 1 até o versículo 11, onde está escrito, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Ô festa boa, hein, irmãos? 180 dias de festa, não é? Passados esses dias, terminou a festa? Não, ele termina com um banquete. Não chega a 180 dias de festa, ele dá um banquete a todo o povo. Primeiro, com os líderes, com os nobres, com a nata da sociedade, e agora chama o povo todo para participar de um banquete, cujo objetivo, como diz o verso 4, era exibir a sua glória, sua riqueza, seu poder. Era isso que o rei queria com esta festa, com esse banquete. A todos que se achavam na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. O banquete também não é um almoço, não é um jantar, são 7 dias de comilança. Olha que beleza, hein, irmãos? Pensa só nessa situação. E aí diz então o verso 6, havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de
pórfiro, de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Olha só, um banquete, boca livre para todo mundo, 0800, né? Tudo do bom e do melhor. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Podem fazer o que vocês quiserem. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E aí vem o texto que a gente leu. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou, aí fala aqui o nome de um monte de eunucos, 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Então, o que esse texto mostra para a gente? Que por 180 dias, o rei exibe os tesouros, a sua riqueza, e no final ainda dá esse banquete de 7 dias para todo o povo, dizendo, olha, podem fazer o que quiser. Podem comer, podem beber, tudo servido no mais alto luxo que o governo poderia bancar, tudo aquilo que a Bíblia aqui está narrando para nós. E o que ele quer é mostrar. Ele é narcisista, talvez, né? Ele quer aparecer. Alguém que gosta de aparecer é Xerxes, né, irmão? Então, ele quer mostrar o que ele tem. Ele quer mostrar suas riquezas, quer mostrar seu poder, quer mostrar, né, tudo aquilo que ele recebeu. Né? E para mostrar tudo isso, ele também manda chamar a sua esposa, que tinha dado um outro banquete só para as mulheres, também estava lá se regalando. Mas aí ele chama a esposa, Vasti, né, que como eu disse aqui para você, amada, desejada, uma mulher bonita, uma mulher vistosa, não é? E, irmãos, uma coisa eu te digo, homem que tem mulher bonita gosta de mostrar. A feia ele gosta de esconder, mas a bonita ele gosta de mostrar. E aí, o rei Assuero, ele é aquela mulherada, né? Aquela mulheraça, e ele diz assim, eu quero mostrar ela. Ela é parte do meu reino, é parte das minhas conquistas, é parte da minha opulência, eu quero exibi-la, eu quero fazer isso. Ele tem uma necessidade de autoafirmação. Eu mostro para me autoafirmar, para todo mundo ver, olha como o cara é o cara. Está errado? Está errado. Né? É correto? Não. Só tem um problema, ele é o rei. Né, irmão? Então, se ele é o rei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a gente vê na Bíblia também dizendo a reação da sua esposa. E aí no verso 12... Porém, a rainha Vasti recusou vir, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram, e aí fala aqui o nome dos eunucos, 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino. Aqui os conselheiros, não os eunucos, né? Mas menciona aqui a Bíblia que ele então se aconselha com esses homens e sobre o que devia fazer. Segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então, disse Memucã, na presença do rei, dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi.
Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, qual foi a consequência da atitude de Vasti? Eu não quero aqui discutir se ele estava certo, se ele estava errado. Eu quero discutir a reação dela. A reação ao que ela fez, de fato, ao ser chamada por ele, não é? O que ela acabou causando. E os sábios ali aconselham o rei, dizendo, olha, isso é um mau exemplo. Daqui a pouco outras vão fazer a mesma coisa. Então a mulher do rei, como diz o ditado antigo, né, a mulher de César, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Ela tem que ter uma imagem, ela tem que ter uma postura, há algo que está associado à postura que ela está fazendo. Então a gente tem que ter um cuidado também com isso. E ela enfrenta então o arrogante Xerxes com a mesma arrogância dele. Ele é arrogante, ele quer aparecer, ele quer mostrar, mas ela vai e paga na mesma moeda. Arrogância com arrogância. Mas não é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer, não é, irmãos? A Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então a rainha, por mais que você possa até, de alguma forma, entender o seu posicionamento, ela paga a arrogância com arrogância. E aí, com o receio de que um precedente seja criado, o rei então decide depor a sua rainha. Então, não se justifica um erro com o outro. Há lições de Deus nesse comportamento. Nunca vamos justificar o nosso erro com um outro erro. Nunca vamos justificar alguma coisa que é errada, que nos fazem, com a gente fazendo uma outra coisa errada também. Porque aí a gente perde a razão. E o que nós vemos aqui é exatamente isso, porque arrogância com arrogância não dá certo, irmãos. A coisa não vai ter um bom final. Então a maneira errada com que ela enfrentou o rei trouxe para ela uma consequência. Aquilo que ela fez se voltou contra ela mesma. Não há aqui alguma lição para a gente aprender? O que você acha? Não há aqui algo para a gente refletir nas nossas reações, na maneira como enfrentamos situações adversas, como respondemos a pessoas arrogantes, como enfrentamos aqueles que nos querem humilhar, ou qualquer coisa desse tipo? Não há uma lição que Deus está nos dando sobre como deve ser a nossa resposta? E a gente viu que a resposta de Vasti não lhe adiantou de coisa alguma. Talvez tenha lhe satisfeito naquele momento. Mostrei para ele, eu mando em mim, sou empoderada, feminista. Adiantou alguma coisa para ela? Não adiantou nada. Perdeu o reino, perdeu a posição, né? Deixou de ser aquilo que ela era, simplesmente por um prazer momentâneo de dizer, eu enfrentei. Mas enfrentou da maneira errada. Enfrentou, mas enfrentou sem sabedoria. E aí a gente chega a outra história, que é a história de Esther com o mesmo rei Xerxes. E a Bíblia conta algumas coisas, eu quero ler contigo capítulo 2, verso 1 e 2, e alguns outros versículos. Vamos ver. Capítulo 2, verso 1 e 2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, ele ficou indignado. Lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Então agora vai ter uma substituta para Vasti. Versículo 4. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei
e assim fez. Versículo 10, diz o texto: Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Ela era judia, mas vivia no meio dos persas, com o nome persa que tinha sido dado a ela. Ela era filha adotiva de Mordecai, e ele, quando percebe que ela vai ser colocada nessa seleção de mulheres para o rei escolher, ele a aconselha a não revelar a sua origem. Não é uma mentira, é apenas a não exposição de um fato. E ela, então, da forma como ele a orienta, ela assim procede. E aí diz o verso 17, o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. É claro que você percebe aqui que há um plano de Deus nisso aí. Isso não é por acaso. Ela não tirou a sorte grande, como alguns podem pensar, né? Foi sorteada, né? Que maravilha. Há um plano de Deus, porque há uma ameaça contra o povo judeu. Deus sabia de antemão o que iria acontecer, e é claro que há uma intervenção, mas há da parte dela, e é isso que eu quero colocar para você e para mim, uma atitude, um comportamento, uma sabedoria. Às vezes Deus tem um plano para a sua vida, mas você não tem sabedoria nenhuma. Aí você joga fora o plano de Deus. Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado para você, mas você ignora. Porque não tem sabedoria nenhuma e faz tudo como Vasti. Faz do jeito que vem na telha, bate, recebe, bateu, levou e assim vai. E aí o plano não se cumpre. Porque falta também da nossa parte um princípio de Deus, que também é fornecido por Deus, que é a sabedoria. E a Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Então, se está te faltando, peça a Deus. Fala, Senhor, me dá sabedoria, para eu poder agir corretamente, para que os teus planos se cumpram em mim, para que eu seja um instrumento em tuas mãos. Então o rei é convencido a escolher uma esposa, como nós vemos aqui. Ela esconde a sua origem israelita, não menciona nada, tem um nome persa. O rei então a escolhe como esposa e vai empossá-la no lugar de Vasti. Mas depois de um tempo, provocado por Amã, outro personagem que o livro de Ester nos mostra, o próprio rei vai ordenar a morte dos judeus, até ignorando que Ester seja um deles. E ele ordena, instigado por Amã, que faz aquela propaganda negativa, né, dos judeus, e ele fica na cabeça do rei, temos que eliminá-los, até que o rei concorde em fazê-lo. E isso está para acontecer, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí a gente encontra o enfrentamento de Ester ao rei. A maneira como Vasti enfrentou, agora é Ester quem vai enfrentá-lo. Mas diferente de Vasti, ela enfrenta o rei com sabedoria. Não com confronto, não com arrogância. Imagina ela dizer, você não vai matar judeu nenhum, porque eu sou judia. Se você tocar num judeu, eu te castro. Ia dar certo isso? Você acha que ia dar certo? Não. Mas tem gente que acha que vai resolver assim, e não vai. Não, Deus tem um chamado para mim, eu vou fazer, porque vai no final da... Não vai não. Sabedoria é o elemento principal na atitude de Ester. Ela entende que ela não está ali por acaso, mas que Deus tem uma lição para ela. Vai ao capítulo 4, no versículo 14. Até por um tempo ela custa entender isso. Até por um tempo ela demora em tomar uma atitude, porque ela tem medo. A verdade é essa, a Bíblia vai mostrar que Ester tem medo. Por quê? Você está diante de quem? Do grande Xerxes, rei da Pérsia. Você vai ousar enfrentá-lo? Você vai ousar
falar alguma coisa contrária, olha o que já aconteceu com Vasti, agora estou no lugar dela, ela fica receosa. Mas o tempo está passando, os judeus estão em risco, ela precisa fazer alguma coisa, ela foi levantada rainha com esse propósito. Foi por isso que Deus a chamou. Então no capítulo 4, no versículo 14 diz, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Mordecai manda um recado para Esther, para lembrar, olha, você está demorando muito a fazer alguma coisa. Então entenda que Deus foi quem colocou, e se você não fizer o que tem que fazer, Deus não depende de você. Isso é outro conceito maravilhoso para a gente. Você tem um chamado de Deus? Só que Deus não depende de você, não. Ele te chamou, você não foi, a fila anda. Vem outro no teu lugar. Ele diz aqui para Esther, Mordecai, o pai dela, assim, se você não fizer, os judeus não vão morrer, Deus vai arrumar outro jeito de salvar, mas ele te deu o privilégio de fazer isso. Ele te deu o privilégio de ser elevada a rainha, de estar nessa posição para fazer. Se você não fizer, ele vai fazer de outra forma, mas você vai perder muito. Você vai perder muito, é o que Mordecai diz a ela. Então ela acaba convencida de que havia uma missão para ela, e que realmente havia. Ela entende que ela não está por rainha só porque ela é bonitinha, só porque o rei caiu nas graças dela, porque ela é formosa. Ela começa a entender que quem a colocou ali foi Deus. Esse é um ponto de confronto para todos nós. Irmãos, quando nós estamos fazendo alguma coisa boa para Deus, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos muito capazes, mas é porque Deus nos colocou ali. Com um propósito, com uma missão. Nós temos missão. E isso é o que é importante. Não é eu, porque se você não quiser, é assim, é igual biscoito, sai um, vem 18. É assim que Deus faz. Deus te dá o privilégio, mas se você não quer, tem outro. Então o que Esther está entendendo, ela cai em si e percebe, não, realmente, eu não estou aqui porque eu sou bonita, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu estou aqui porque eu tenho algo a fazer. E aí ela guardou o conselho do pai dela, lembra lá no capítulo 2, verso 10? Não fale da sua origem. Fique do jeito que você está, tenha sabedoria. Não falar demais dá problema, irmão. É outro conceito bíblico. O mundo tem um ditado para isso, boca fechada não entra mosca. Agora, a boca aberta, irmão, engole até camelo, né, irmão? Então a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com o que fala. Cuidado, né? Para que falar? Fica na tua, Esther. Fica quietinha aí. Né? Não precisa, não revele. Sabedoria. Sabedoria que vem da parte de Deus. E outra coisa que aconteceu com Esther, nesse momento crucial, que não permitiu que ela fizesse um enfrentamento com arrogância ao rei, ela foi buscar a direção de Deus. Capítulo 4, no verso 16, diz assim, vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Olha a atitude. Ela sabe que tem um risco de vida. Ela sabe que enfrentar o rei numa decisão já tomada por ele, influenciado por Amã, isso seria um risco para a sua vida. Mas aí o que ela busca? Deus. E ela diz, olha, manda o povo todo jejuar, e eu vou jejuar também junto com as minhas servas aqui, e eu vou me preparar por 3 dias para enfrentar, mas com convicção e com coragem, disposta até a perder a minha vida, se preciso isso for, e se assim Deus permitir. É como aqueles amigos de Daniel, né? Se o rei quiser me livrar, se Deus quiser me livrar, me livra, se não quiser me livrar, entro na fornalha e morro. Assim é a atitude de Esther. Com sabedoria,
com direção de Deus, com jejum, com oração, buscando no Senhor. É assim que ela faz, se fortalecendo em Deus. E aí então, ela fala com o rei. No momento propício, no momento em que o coração do rei está aberto. Irmãos, a mesma palavra, guarda isso, dita na hora errada, pode ter um efeito totalmente contrário. Você já teve essa experiência? É a mesma palavra, mas o coração que vai ouvir não está preparado para ouvir. Não está no ambiente para ouvir. E aí, quando ela fala com o rei, ele já desarmou tudo, ele já disse, pede o que você quiser. Se você pedir metade do reino, eu te dou. Ele já está ali desarmado. Isso não é por acaso. Isso é oração, isso é direção, isso é jejum, isso é consciência de missão, isso é sabedoria dada por Deus, e é por isso que as coisas dão certo. E aí você diz, a minha vida não dá certo, porque você talvez seja arrogante, porque talvez você meta os pés pelas mãos, talvez você diga verdades na hora errada, talvez você diga verdades da forma errada, da maneira errada, e aí as coisas não dão certo para você. Mas se você buscar sabedoria e Deus dá, você vai ter sucesso. A lição que a gente encontra aqui é essa. Nós sempre vamos nos deparar com situações difíceis na vida. Sempre a gente vai enfrentar crises. E há uma crise aqui a ser enfrentada tanto por Vasti quanto por Esther. Mas a maneira de enfrentar é que vai ser diferente. Você vai enfrentar ao longo da tua vida atritos, conflitos, às vezes é o chefe, às vezes é um parente, uma pessoa chegada, às vezes é o marido, a esposa, é um filho, tem atrito, mas como você vai agir? Com arrogância ou com sabedoria? E o que você vai colher da decisão que você tomar? Isso é o mais importante. Então, nessa hora do conflito, use os princípios de Deus. Lembra de Vasti e Esther. Lembra das consequências. Olha para a palavra. A palavra não está aqui para nos contar uma história, para a gente ficar sabendo, que bacana a história de Esther. Não, a palavra está aqui para Deus nos ensinar princípios, para nos ensinar atitudes, para que na hora que nós estivermos na mesma posição, vivendo o mesmo conflito, a gente escolha a alternativa correta. Escolha o comportamento adequado e não o inadequado. Prefira a sabedoria à arrogância. Lembre-se que você está aonde está por um propósito. Deus tem um propósito para você. Então use a sabedoria ao invés de arrogância. Não ignore conselhos. Tudo isso também aconteceu porque aquele conselho que o seu pai lhe deu, ela ouviu e obedeceu. Quantos conselhos a gente já ignorou e se deu mal por causa disso? Eu é que sei o que é melhor, eu é que faço, é do meu jeito que melhor funciona. E os conselhos, quando são bons, não podem ser ignorados. Tudo compôs a vitória de Esther. Todas as etapas foram importantes, inclusive o conselho de Mordecai. Então não ignore bom conselho e entre em luta espiritual, como fez Esther, não é? Tem uma decisão difícil para tomar, tem um enfrentamento para fazer, tem uma oposição para enfrentar, então busque a luta espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, ela foi jejuar, ela foi orar, ela foi buscar a direção de Deus, ela foi se fortalecer, e uma vez fortalecida ela diz, já estou pronta até para morrer. Se tiver que morrer, morri. Não foi isso que ela disse lá que a gente leu? Então é isso que nós temos que fazer. E é assim que a gente vai ter coragem para fazer o que é preciso fazer. Nem sempre é o que a gente quer fazer, mas é o que é preciso ser feito. Você quer fazer o que você quer? Ou você quer fazer o que é preciso ser feito? Disso depende o teu sucesso. Disso depende o teu êxito e o teu futuro. E o que vai acontecer com você. E o que você vai colher das atitudes que você tomar. A escolha é nossa, não é, irmãos? Deus nos deu essa liberdade para escolher. Vamos orar? Vamos pedir direção? Vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu quero agir de acordo com a Tua vontade.
Eu quero aprender sabedoria com o Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine sabedoria, me dê sabedoria, para que eu possa aplicá-la ao invés da minha arrogância infantil, ao invés dos meus pensamentos. Eu quero ouvir bons conselhos, eu quero seguir bons conselhos que eu vou ouvir, eu quero enfrentar os obstáculos com o que é espiritual e não com o que é carnal. Eu quero essa sabedoria para não colocar tudo a perder. Fale com Deus agora essa noite. Diga: Senhor, me ensina como devo agir. Me ensina o comportamento correto. Me ensina a atitude certa, Pai. Me ensina a resposta, me ensina como enfrentar a mesma pessoa, no mesmo conflito, pode ser enfrentada de mais de uma maneira. Me ensina a maneira certa, Senhor. Quero ouvir a Tua voz, quero fazer a Tua vontade e quero ser bem-sucedido naquilo que eu realizar. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração para que a gente tenha sabedoria para vencer. É o que eu te peço por mim e por meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.